do ódio. O ódio, ele pode ser uma das barreiras mais invisíveis que impede a prosperidade empresarial. Ele é tão articulado que ele fica numa camada invisível e precisamos torná-lo visível para dissipar. A luta contra o invisível é cruel, mas quando tornamos nosso inimigo visível, o tiro é certeiro. A forma de ganhar a guerra contra um inimigo não é desprezá-lo, mas conhecer a sua estratégia. O ódio talvez seja a grande arma do ego, e ele aparece assim de forma tão sutil que muitas vezes recebe até o nome de sabedoria. Ele é articulado, nos domina através dos diálogos internos, das histórias que contamos sobre a nossa própria existência, criando barreiras para religar o nosso potencial legítimo. E uma das estratégias do ódio é fazermos acreditar que ele é um sentimento. E aí ele vai se instalando em nossa vida como um estilo de vida, muitas vezes sem o sentimento aparecer, mas quando menos esperamos, estamos repudiando, acusando e julgando. A minha compreensão veio quando me tornou visível as 7 faces do ódio. O ódio, muitas vezes, é uma cultura ensinada. Muitas vezes, o ódio é uma aparente sabedoria e até mesmo por alguns incentivada e disfarçada de virtude. Conhecendo a estratégia do ódio, vamos vencer a guerra. Que guerra é esta, Madame Vu? A guerra da não existência tentando se impor à existência. E ter o reconhecimento da existência desta guerra é um passo fundamental para alcançar a paz. E é na paz que a nossa criatividade, a nossa capacidade de ver caminhos se encontra. Madame Vu, quais as 7 faces do ódio? A escuridão, o egoísmo, a arrogância, a inveja, o imediatismo, a embriaguez e a malícia. E vamos vencer esta guerra com os antídotos. A primeira face do ódio é a escuridão. A escuridão que brota da ignorância, aquilo que se desconhece porque está escuro, ignorado, rejeitado. O ódio que deriva da escuridão nasce da falta de entendimento. E o antídoto é tomar posse da nossa vida. Trazer clareza sobre nós mesmos, sobre as nossas escuridões, para que não se torne um ódio. A segunda face do ódio brota do egoísmo, da busca do prazer individual. Quando o meu desejo não é preenchido, eu perco o refino, o prazer que está baseado na vantagem. E quando a vantagem é interrompida, o ódio aparece. E a integridade é um antídoto que dissolve o egoísmo. Ter clareza que a situação não define a nossa integridade, ela é atemporal e assituacional. A terceira face do ódio é a arrogância. A arrogância é a autossuficiência, uma superioridade moral. Seu antídoto é o compromisso com a vida como um todo, valorizando a interdependência. A quarta face do ódio vem através da inveja. Uma fúria que eu sinto pelo outro ter o que eu considero que a outra pessoa não deveria ter, em situações que emanam um sentimento de injustiça. Para isso, precisamos silenciar o principal alimento da inveja, que é a frustração. A inveja, ela emana da insegurança e do medo.
A inveja é um sinal de ambição adoecida pelo medo. Medo e ambição são combustíveis para o ódio. E o antídoto da inveja é a resistência. Ter consciência que há uma diferença entre a verdade e o que eu estou vendo. Resistência na nossa capacidade de moldar a vida. É necessário injetar confiança de que tudo que a vida apresenta é muitas vezes amargo, mas não é ruim. E pode trazer potência no aprendizado. Quinta face do ódio é o imediatismo. A busca pelo prazer imediato, desejo de prazer a curto prazo, gratuidade, atalho, facilidades. A gratuidade é a perda do equilíbrio do universo. Todo o universo vibra na reciprocidade. Quando eu cedo ao desejo imediato, eu abro mão da restrição. Obter algo através do esforço, do trabalho e do empenho. O prazer sustentável que não pega uma parte da minha força, que não destrói a saúde e a sobriedade. E não um prazer viciado. O imediatismo é a base da reatividade. Perde-se a compreensão da restrição para a formação da beleza. A restrição que traz beleza, que é o antídoto do imediatismo. A sexta face do ódio é a embriaguez. A falta de sobriedade, a embriaguez por ideias, perda de limite, perda da reverência, da sacralidade do outro. Há um espaço que cria intimidade. Intimidade não é invasão. O que me torna íntimo é reconhecer as fronteiras. A intimidade confere movimento. Quem está tomado pela embriaguez está tomado pelo alívio imediato. E aí nasce o estúpido. O antídoto é a reverência. E a sétima face do ódio, a malícia. Ver a vida como uma ameaça. O outro é uma ameaça. O outro é a fonte de todo mal. Na malícia, perdemos toda a capacidade de conexão, que é a fonte do amor, a fonte da criatividade. O amor é o desejo do encontro e da conexão. E o amor é a cura para o ódio que emana da malícia. Lembrem-se, todo medo se transforma em ódio. E boa parte do ódio está ligado ao passado e não permite o desprendimento do que foi. E o objetivo dos diálogos internos é oprimir a alma, gerando ódio e a desconexão. Ouça com seu coração. Ouça de dentro do silêncio. Ouça sobre o que não é falado e não poderia ser. Quanto há no silêncio para ser escutado? Se sinta encaixado no silêncio.